dia, boa tarde, boa noite. Seja aqui bem-vindo a mais um episódio. E a gente vai falar um pouco sobre desigualdade. Meu nome é Gustavo Riedel, eu tenho aqui o Pedro Oliveira. E eu queria começar te perguntando como você acredita que se encaixa o fato da desigualdade ser inerente a relações humanas ou a próprios governos. Cara, como que a gente já estava falando antes mesmo de começar o vídeo, desigualdade é algo inerente às relações humanas. Tanto porque desigualdade é algo inerente a hierarquias, e hierarquias se formam naturalmente. Tanto, como você citou, na relação de contratante e contratado, ou até mesmo num sistema de governo, no qual certos partidos sempre haverão mais poder do que outros. Por exemplo, no comunismo, né? Quando é o único sistema de governo que a gente já achou, pelo menos que eu lembro agora, em que a desigualdade ela é extinta. Mas mesmo assim a gente tem um sistema de desigualdade, onde tem governante e governado, e que mantém a mesma relação de patrão e proletariado ou de contratante e contratado. A gente mantém essa relação onde um tem mais poder do que o outro. Nesse caso, o governante ele vai ter os bens materiais e vai distribuir eles entre as pessoas, tornando de fato só uma utopia, porque a gente tem que parar para pensar que, tipo, isso depende puramente da boa vontade da pessoa que está lá no governo. Então a gente tem que mais ou menos entender na fonte o porquê que a desigualdade ela existe e da onde ela vem. A gente já sabe hoje em dia que não falta comida e tem pessoas morrendo de fome. Uhum. Então, da onde vem esse problema organizacional? Tá. Começando com algo que eu gostaria de citar primeiro, é que existe o princípio de Pareto, que é uma lei natural que se aplica a praticamente Todas as coisas naturais. sim, todas as coisas naturais, todos os seres vivos, todos os sistemas, que 20% de certo fator contará por 80% do fator em geral. Ou seja, 20% das árvores na Amazônia contam com 80% da altura das árvores em geral, Ou da área. ou da área. E isso se aplica, e você pode pesquisar até mesmo, que isso se aplica em quase todo o sistema. E isso é algo que também pode ser observado em relações humanas, que é em torno de 20% dos seres humanos obtendo até 80% de toda a riqueza. Só que o que a maioria das pessoas tem em mente é que, além dessa questão não ser de dinheiro principalmente, não ser apenas uma equação de um lado, não é só porque uma pessoa está ficando mais rica que outra pessoa está ficando mais pobre, também é que isso veio crescendo muito em contrário aos tempos, e desigualdade não é necessariamente uma coisa ruim. Desigualdade em excesso é um problema, pode ser causa problemas à sociedade, e isso a gente pode observar de várias maneiras. Só que a desigualdade em si é algo inevitável que vai acontecer. E no caminho no qual a gente está passando, o mais comum é que desigualdade não é o problema. O problema em si é a pobreza, como que você nunca viu ninguém na notícia dizendo que morreu de desigualdade. E o que está acontecendo é que ou a pessoa média está ficando mais rica, só que o milionário ou bilionário médio está ficando rico mais rápido. Por isso, essa comparação de um com o outro torna muito mais difícil de crer que as coisas estão em si melhorando. E de estão que maneira melhorando você muito. acredita que a desigualdade não seja uma coisa ruim, necessariamente? Necessariamente porque a desigualdade, assim como a gente falou de hipocrisia, a desigualdade é algo que sempre vai naturalmente se formar, e todas as tentativas de acabar com essa desigualdade resultaram em ou sociedades falhadas ou em genocídios. Porque o único jeito de você acabar de maneira rápida e direta com a desigualdade é você tirar o bem das pessoas que têm e dar para as pessoas que não têm e igualitar isso. Mas para pensar que, tipo assim, as pessoas elas não ficam quietas quando aquilo que elas conquistaram, aquilo que elas têm é tirado delas. Uhum. Ninguém fica bem tomando banho quente todo dia e no meio do nada tomar um banho frio. Vocês estão percebendo que eu estou dando bastante esse exemplo, eu estou tomando banho frio há 2 noites porque meu boiler quebrou. Acontece. Então, será que não existe uma forma estrutural disso acontecer, da gente conseguir igualar as diferenças, sem necessariamente fazer uma ditadura do proletariado, mas, tipo, simplesmente acontecendo de forma natural? E como você faria isso? Como você colocaria isso em prática? Como eu colocaria isso em prática? Uhum. Elevando o custo de vida, eu acredito. E, tipo assim, claro que diferentes profissões têm que receber diferentes quantidades de salários. Sim. Só que não faz sentido. É uma maneira de alocar tecnicamente falando, melhor alocar os recursos, na Claro. visão daqui. Mas não faz sentido uma pessoa ter 2 empregos e ganhar menos de uma pessoa que tem um emprego só. Emprego integral que eu tô falando, Uhum. sabe? No Brasil a gente vê isso, a gente vê uma pessoa com 2 empregos
e não tem dinheiro suficiente para comprar um carro médio, um carro, sei lá, de luxo, sabe? Nada demais, sei lá, um Honda Civic, um Corolla. A pessoa tem 2 empregos. Isso não faz sentido. E aí a gente para pensar. Será que se a gente aumentar o custo de vida de modo geral, aumentar o preço das coisas, Aham. será que isso talvez não ajudasse a se resolver? Por que isso ajudaria? Porque supermercado, começando da base, onde as pessoas que têm pouco dinheiro se alocam hoje em dia. Uhum. Em empregos relativamente fúteis, Sim. tipo motorista, Aham. porque todo mundo sabe dirigir um carro, e se você não Uhum. souber, você pode pegar um táxi, Sim. se você precisar na hora, ou coisa do gênero. Então, você não precisa necessariamente disso. Ou empregada doméstica, por exemplo, são coisas que a gente não vê lá fora. Também, todo mundo sabe limpar uma casa, e hoje em dia já existem até aparelhos domésticos que fazem isso pra você, máquina de lavar, robô aspirador, enfim, faria. A gente cortando esses cargos, a gente conseguiria talvez realocar essas pessoas em outros empregos, na área de produção Uhum. ou de serviço, que seria o caso de caixa de supermercado. Uhum. Aumentando o preço das coisas, a gente faria com que os caixas de supermercados e os próprios fabricantes ganhassem mais, porque as coisas estão mais caras. Mas eu não sei exatamente se isso é uma boa solução. Não. Não acho que seja Não uma. é idiota, né? Eu Sim, criei e agora, por gente. mais Desculpa. que isso acontecesse, a questão é, eu acho que esses trabalhos vão eventualmente ficar obsoletos naturalmente. Isso é uma coisa que está acontecendo. Como ficaria Muito obsoleto? por causa de avanço tecnológico, muitos trabalhos estão ficando obsoletos, muitos empregos em si. Até todas as propagandas que você vê de trader hoje em dia, dizendo que, trader é tipo uma das profissões mais... Se não é, que 90% perde dinheiro. Que é praticamente você tentar analisar o mercado de ações em uma base diária e tentar apostar dinheiro para poder ver se... tentar é praticamente Estudar como o gráfico de ações funciona para sim, entender sim, como ele vai sim. funcionar e Análise conseguir prever técnica ele. em geral. Só que os traders hoje em dia e muitos funcionários da Bolsa de Valores estão ficando obsoletos por causa da introdução de máquinas de terminais de Bloomberg. Sério, eu não sabia disso. Muitas das pessoas estão perdendo emprego porque as máquinas são muito melhores. Muitos dos computadores de lá são muito melhores em prever como a ação Pô, isso vai. vai dar uma merda enorme, você sabe disso, né? Eu sei. Porque os computadores eles vão ter basicamente sempre a mesma previsão, então em Uhum. algum momento talvez eles errem essa previsão ou alguma intuição do mercado dê alguma coisa E que o vai mercado todo vai se mundo, fuder por vai causa todo mundo disso. botar dinheiro no lugar onde tipo assim, quando todo mundo compra uma coisa, ela diminui o preço. Sim. E se todos os robôs estão falando para comprar a mesma coisa, vai dar merda. Pelo contrário, quando a coisa, todo mundo comprando a mesma coisa, o preço Fica vai mais aumentar. caro, né? Uhum. Porque Porque tem mais sobe o valor procura. da companhia. É, Aí tem mais valor. Só que, enfim, por causa disso está acontecendo. E muito por causa, mas vai dar merda. disso. Vai dar merda. Merda. E muita dessa gente tá podendo migrando pra floresta, é pior ainda, ainda mais arriscado. E esse tipo de coisa. Se você recebe uma